Apresentando Flávio Sena. Já começou. Agora na Rádio Relógio. Papo afiado. Papo afiado. Muito bem, como acontece toda quinta-feira, o nosso Papo Afiado ao vivo de 5 às 6 e tem a reprise todo sábado de 11 ao meio-dia. E você sabe que você pode entrar em contato com a gente, é só ligar 24456503 ou então você que está na internet, já que a gente vai falar de internet, você pode participar através do WhatsApp 991541280, pode até mandar o seu áudio também, tá bom? A gente vai receber aqui com todo carinho, não tem problema, pode participar. O importante é você interagir. Contamos com você. A semana passada falamos aqui sobre o ator Denzel Washington, que chamou a atenção ao pediu aos cristãos que usassem as redes sociais para evangelizar. O tempo foi muito curto, por isso vamos, aprofundar mais esse assunto hoje sobre a evangelização nas redes sociais. E eu quero receber aqui o Anderson Nascimento, ele é jornalista e apresentador do programa Nossa Night. Tudo bem, Anderson Nascimento? Boa tarde, Sena. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Esse é um assunto super interessante e relevante, uma vez que a internet está dominando aí todas as áreas. E hoje a gente pode considerar que a tela do celular é quase que a primeira tela do Brasil. Então muita coisa passa por ali, a gente precisa estar atento. E como mudou, né? É a primeira tela. Bom, digamos assim, boa visão, bom pensamento seu. Quero receber também o Samuel Rodrigues, é a primeira vez que ele está aqui na rádio e também no nosso Papo Afiado. Samuel Rodrigues, ele é apresentador do CJC, youtuber do canal Cristão Comédia e tem mais de 239 mil inscritos. Tudo bem, Samuel? Opa, tudo bem, tudo ótimo, tá? Muito feliz de estar aqui com vocês. É a primeira vez, falando oficialmente numa rádio, nunca tinha participado de uma rádio, não. Primeira vez. Bom. E muito feliz de estar aqui no Papo Afiado com vocês, tá? Pois é, você foi bem tratado aqui. Tá? Foi tudo muito... Não esquenta que não vai doer nada, tá me entendendo? Não fica preocupado, é a mesma coisa que lá na TV e também através da internet. Leonardo Souza, redator de comunicação do portal On Grace, que atua nas redes sociais em 17 diferentes idiomas, em 19 páginas no Facebook. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes que nos acompanham aqui pela Rádio Relógio. Brasil e no mundo também pela internet. É um prazer estar aqui de volta e a gente vai ter tempo hoje para falar dessa ferramenta maravilhosa que é a internet, que sendo bem usada, ela pode construir muitas coisas, não distanciar as pessoas, mas criar pontes para que a gente possa ter novos relacionamentos e um mundo melhor. Ok, então vamos ao nosso tema central, digamos, é um papo afiado temático. Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. Bom, antes de eu falar aqui sobre uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa no sentido de evangelização através das redes sociais, eu quero fazer um rápido comentário e eu quero aqui também, nesse comentário, o comentário também do Anderson Nascimento. Porque é o seguinte, o Anderson, eu não sei se você ouviu, já tem um tempo que eu não ouço mais, ainda bem que eu não ouço mais, mas durante muito tempo eu ouvi dizer o seguinte, assim quando surgiu a questão da ideia da internet, a ideia de você evangelizar pela internet, a ideia de você transmitir cultos, reuniões através da internet, o que eu via de irmãos dizendo, isso é ferramenta do diabo, o mundo está acabando, é o apocalipse, Jesus vai voltar e tal. Na sua concepção, essa visão realmente ela tem caído cada vez mais por terra? Você tem percebido isso? Sena, mais ou menos acontece assim, tudo que é novo assusta. Isso. Se formos para a década de 50, com a chegada da televisão, ela também era uma máquina do diabo. E hoje a gente vê com muita frequência igrejas, ministérios, pastores utilizando a TV para alcançar almas. Na década de 90 vem o crescimento da internet e aí as pessoas também tendem a recusar, porque tudo que é novo que você não entende, você fica com o pé atrás. E a gente é meio um povo já sofrido de algumas coisas, então essa mudança toda de tecnologia alterou também a nossa sociedade e como a gente não domina, a gente se assusta. E é muito comum a gente ver que as pessoas falam, isso é do diabo,
como o futebol também era do diabo, Isso como alguns tipos de roupas era do diabo. E aí você percebe que ao longo do tempo a coisa foi sendo transformada. Eu estava lendo hoje de manhã um livro que conta a história das mídias sociais, né? Das mídias sociais desde a Revolução até hoje, com a chegada das mídias sociais. E fala assim, a gente não pode chamar isso de revolução da década de 90 para cá. Porque revolução é uma coisa que acontece pontuada, acontece ali e muda-se tudo. Não, a gente está num processo de revolução desde a década de 90. Eu não sei o que a gente pode esperar para 2020, do que a gente vai ter de tecnologia que vai alterar o nosso comportamento, mas a gente já sabe que a geladeira pode mandar uma mensagem para o meu celular dizendo que o leite está estragado e eu preciso comprar de novo, ou até mandar uma mensagem diretamente para o supermercado para eles comprarem e debitar do meu cartão e chegar o leite na minha casa. Isso é bem possível em pouco tempo. Porém, a gente já está tão atrelado a isso que já não é mais assustador, já não é mais tão novo, já está deixando de ser do diabo. Boa resposta. Ô Samuel Rodrigues, você que é youtuber do canal Cristão Comédia, tem mais de 239 mil inscritos. Diz pra gente como é que a igreja, digamos, tem recebido essa questão da comédia no meio cristão, porque isso sempre foi um tabu. Essa questão de comédia, de piada no meio cristão, isso sempre foi um tabu. Então, como que você tem percebido isso? Essa mudança, se tem aceitado ou não, ou se ainda é um tabu? Diz pra gente. Bem, tudo começou, na verdade, a mudança, eu acho que ela já vem correndo, né? Muitas pessoas já têm aceitado a comédia dentro da igreja de maneira mais fácil, né? Hoje, inclusive, os canais cristãos já tem os 2 maiores canais cristãos, tem mais de 1 milhão de inscritos, ou seja, são 1 milhão de pessoas que possivelmente vão à igreja, são cristãs e que apoiam aquilo que aquela pessoa faz. Em um deles é um canal de humor e é um canal muito grande, né? Muito visualizado pela internet. Em 2014, quando eu comecei com o meu canal no YouTube, era muito fechado, não tinham tantos canais, não tinha para onde você ir, eu não tinha tantas referências. E era meio difícil, a gente fazia tudo com o pé atrás. Eu mesmo, quando eu ia gravar um vídeo, mostrava sempre pro meu pai, que era pastor, para ver se eu passei do limite de alguma coisa que eu falei, para ver se... Então, uma certa uma forma de proteção também, uma forma de proteção contra críticas, né? Exatamente, para que eu não falasse nada que pudesse tanto me denegrir e também não sair fora da palavra de Deus, né? E graças a Deus nunca tive esse problema. Tive comentários ruins no começo, mas esses comentários, alguns eram construtivos e ajudavam a melhorar o canal. A igreja, ela tem aceitado mais o humor. Ela tem aceitado mais assistir um vídeo, dar uma risada e considerar que aquilo foi um conteúdo saudável para ela. Mas ainda tem aqueles que não aceitam, assistem e com aquele pé atrás já acha que isso aqui não é legal, acho que Deus não aprova isso, Deus ele não, acho que com a palavra de Deus não se brinca. Tem muitos que até dizem, né, me diga um lugar na Bíblia onde Deus fez uma piada, sabe? E é uma ferramenta que nós utilizamos para pregar a palavra. No meu canal, por exemplo, eu sempre prego depois que eu trago a comédia. Eu trago uma comédia, uma situação, e depois eu prego em cima daquela situação. Já fiz um vídeo falando sobre, por exemplo, a dificuldade em arrumar a casa, que muitas pessoas têm dificuldade em arrumar a casa, em arrumar o quarto, e eu citei aquele versículo que o rei Ezequias, ele estava com a casa bagunçada e o profeta Isaías foi dar notícia para ele. Então eu interliguei uma coisa da vida, que a pessoa que tem preguiça de arrumar a casa, de lavar uma louça, de arrumar o banheiro, de arrumar o quarto, com um versículo bíblico e trouxe uma palavra. Então dá para se fazer sim, as pessoas que têm que continuar abrindo seus olhos e o coração. Os loucos estão à solta e eles descobriram que também podem participar da internet. Ô Leonardo, vamos lá, você é redator de comunicação do portal On Grace. Esse portal, 172 nações atingidos pelo programa Show da Fé, tanto no TV e também internet, evangelização em 19 diferentes línguas, 21 páginas do Facebook, tem conteúdo em diversos idiomas no YouTube.
E o missionário R.R. Soares, ele foi um dos líderes de maior audiência e curtidas no Periscope no Brasil, isso em 2015 e 2016. 192 mil seguidores no YouTube. Você administra isso tudo aqui. Diz pra gente, no sentido de evangelização na internet, você tem percebido a aceitação no sentido de conversão através da internet? Primeiramente, deixar claro que nós temos um departamento de novas mídias que trabalha bastante arduamente, né, para dar conta de todas essas demandas que são muito grandes, né? Então eu não sou o único responsável. Tantos países, tantos idiomas. Exatamente. Né? Eu, por exemplo, aqui na nossa sede, que fica aqui na Taquara, no Rio de Janeiro, nós temos profissionais de outros países que trabalham em tempo real, atendendo solicitações, demandas, pedidos de oração, pessoas que simplesmente querem uma palavra de conforto naquele momento. E nós temos pessoas da Rússia, pessoas da Romênia, pessoas da Índia, de Bangladesh, fora todas as outras pessoas, gestores de páginas que estão em outros lugares do Brasil e do mundo, atendendo a diversas outras línguas, como italiano, indonésio, enfim, essas 19 línguas, inglês, enfim, as 19 línguas que nós trabalhamos, né? Agora, esses testemunhos, essa mudança, essa virada de vida, ela é diária, Flávia. Nós recebemos diariamente informações, relatos emocionantes de pessoas que realmente transformaram suas vidas, que aceitaram Jesus e que tiveram um momento, uma guinada realmente verdadeira na vida delas. E é muito gratificante fazer parte disso tudo, né? E o mais importante também é salientar que, apesar de todo o ministério do missionário R.R. Soares, notadamente um ministério cristão, evangélico, ele prega sempre que, independentemente de religião, ele está levando a palavra de Deus para as pessoas. E o resultado que a gente tem, principalmente em países, por exemplo, países islâmicos, é um resultado fenomenal. Por exemplo, a gente tem 560 mil seguidores só na nossa página árabe, por exemplo. Se eu não me engano, acho que é o segundo melhor resultado que a gente tem depois do português. O português a gente tem quase 3 milhões de seguidores, 2 milhões e 800 mil seguidores. E o árabe vem logo em seguida. Então, quer dizer, a gente recebe relatos, vídeos, isso diariamente, isso é refletido em várias produções que a gente tem aqui. Por exemplo, nós temos o programa Fala Amigo, que é um programa diário, ao vivo, tanto na sua edição vespertina, quanto a edição noturna, que agora a gente também está em TV aberta. É importante também frisar isso. Hoje o missionário está atingindo tanto a Rede Bandeirantes quanto a Rede TV. Entramos em rede em algum momento. A gente entra às 8 da noite com a HIT, com o canal CJC e com as redes sociais. A partir das 8h30 entramos na Rede TV, ficamos na Rede TV até aproximadamente 9 da noite, aproximadamente 9h10. 9h10 entramos na Band e aí seguimos por mais algum tempo com a Band. Então é uma transformação diária e é muito legal fazer parte disso tudo. Intervalo, a gente volta já já. Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. Rádio Relógio, a toda hora com você. Voltamos no nosso Papo Afiado. Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. Muito bem, como acontece toda quinta-feira ao vivo, o nosso Papo Afiado abordando sempre os temas da semana, o que chama a atenção durante a semana, a gente coloca nesse horário, neste dia, e a gente debate aqui, traz sempre os nossos convidados, cada um com a sua visão, com o seu ponto de vista, e a gente conta muito aqui com a sua participação no telefone ou então na internet. E por falar em internet, o tema de hoje, a gente está falando sobre evangelização nas redes sociais. Eu estou recebendo o Anderson Nascimento, ele é jornalista e apresentador do Nossa Night e que tem mais de 60 mil visualizações no seu canal do YouTube, onde compartilha diversos vídeos de evangelização. Também estou recebendo o Leonardo Souza, redator de comunicação do portal On Grace, onde atua nas redes sociais em 17 diferentes idiomas, em 19 páginas no Facebook. E também o Samuel Rodrigues, que é apresentador do CJC e youtuber do canal Comédia Cristã, ou Cristã Comédia.
E a gente conta aqui com a sua participação. Bom, eu quero saber de vocês o seguinte, meus caros ilustríssimos. A questão é, evangelizar pela internet é fácil? Porque essa é a primeira impressão que temos, que é fácil. Você chega lá, simplesmente coloca um texto, coloca um vídeo e tal. Mas é fácil evangelizar pela internet? Eu acredito que você tem que medir o resultado dessa evangelização à distância, né? Via redes sociais. Não basta você colocar esse material estático, sem você ter um diálogo, sem ter uma proximidade com aquela pessoa que está buscando aquela informação ali. Isso a gente considerando como uma informação de qualidade, sempre como se fosse uma notícia mesmo. Um conteúdo que você está oferecendo àquele segmento da população, aquele espectador ali, aquele seguidor. Você tem que pensar em fazer da melhor maneira possível e dialogar com aquele segmento que você fala. Então, hoje em dia não é mais um diálogo de cima para baixo, uma coisa unilateral. É um diálogo realmente. Você troca informações com essas pessoas, você entende, você precisa entender a fundo esse público, as suas necessidades, e você cria uma estratégia de comunicação de acordo com aquele público. Para evangelização não pode ser diferente. Então, é basicamente isso. No caso, você tinha algo para falar? Você na verdade, você começou aqui fora do ar falando sobre a questão da evangelização em países islâmicos. Exatamente. Né? A gente estava falando no último bloco sobre as estatísticas que o nosso perfil árabe é o segundo maior, né? Do missionário em português tem cerca de 2.800.000. E no caso no árabe, 560 mil pessoas seguem o missionário. Aí você vai de repente pensar, mas poxa, lá países árabes normalmente eles seguem a religião islâmica, ok? Só que realmente há um crescimento muito grande do cristianismo nessas localidades, mas existe um preço para isso. As pessoas não podem exercer livremente a sua fé, professar a sua fé, e inclusive os profissionais que trabalham conosco nessas regiões, eles não podem aparecer livremente porque eles podem ser ameaçados, eles podem realmente correr algum tipo de risco para eles quanto para a família deles. Então a gente faz um trabalho muito árduo, tanto no árabe, no curdo, no turco, no farsi, são todos locais que a gente trabalha e tem um resultado bem interessante. Bom, agora vai uma pergunta, é para os três. Quem quiser responder, fique à vontade. Porque os três aqui têm envolvimento aqui com a internet. No caso, o Anderson, ele tem um canal no YouTube, tem muitas visualizações, o Samuel Rodrigues também, e também aqui o Leonardo administra algumas páginas na internet. Bom, a pergunta é, porque passa-se o tempo, passa-se os anos, as eras, as décadas, e a pergunta é, se Jesus estivesse hoje entre nós, ele utilizaria esta ferramenta, rádio, TV, principalmente a internet? Será que ele faria, digamos, selfie, live? E será que ele faria isso tudo? Eu acredito que a página dele seria bem curtida. Mas se formos olhar para o passado, Jesus usava os mecanismos daquela época. Sim. A sociedade da oralidade, em que se falava e todos ouviam, né? Você percebe que ele usava sermões, ele usava textos fazendo um paralelo com histórias que todo mundo sabia, de reis, de... O cotidiano, exatamente. As parábolas serviam para isso. As parábolas eram as ferramentas usadas por Jesus para que eles entendessem. Se você for observar, quando Jesus chamou Pedro para ser um dos seus discípulos, Jesus usou o verbo que Pedro sabia muito bem o significado: te farei pescador de homens. Então Jesus, ele sabe exatamente como chegar na pessoa. Se ele vai usar as ferramentas que existem, ele vai usar. Ele não seria inteligente se não usasse. Só que como ele é a própria inteligência, ele sabiamente consegue usar todas as coisas. Eu queria só fazer um adendo sobre a questão da internet. É que hoje a gente tem a superficialidade da internet. Tudo é muito superficial. Se eu não gosto do que você comenta, Senna, eu simplesmente te bano do meu Facebook. Se eu não curto as mensagens que você me manda por WhatsApp, eu te bloqueio. É um toque apenas. É o famoso touch. Touch em você
e acabou. Você não existe mais para mim. Curtir ou não curtir, né? O problema não é nem só o não curtir, eu posso te expulsar da minha vida. Né? Isso daí é um problema na internet. E quando a gente começa a falar sobre vamos evangelizar, vamos usar a internet para evangelismo, às vezes essa superficialidade também está quando a gente quer postar alguma coisa ali para mostrar a nossa fé. Às vezes a gente publica um versículo, publica uma história, compartilha um vídeo de um pregador ou uma frase bonita que falaram, e na postagem seguinte a gente é totalmente avesso àquilo que a gente publicou. A gente não mantém a mesma coerência. A gente acha que o Facebook é uma fotografia, que você tira aquela realidade, registra e acabou. Não. O Facebook e redes sociais, você acaba tendo uma vida digital que precisa ter coerência. Você tem que ter início, meio e fim. Não adianta você de manhã tô feliz da vida, como foi falado no primeiro bloco, que fazer a comédia para o cristão agora está sendo mais aceito. E aí o Samuel falou assim, mas onde é que está escrito, né, na Bíblia que... Mas a Bíblia fala, alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Também disseram, este é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, me regozijarei nele. Então eu preciso ter alegria. Às vezes a gente tem uma referência de que a gente não pode sorrir. Quando eu faço uma publicação dessa, que eu levo essa alegria de Cristo no Facebook, eu não posso também, em seguida, publicar uma coisa esquecendo quem eu sou. Porque não é uma foto, é uma sequência, é uma continuidade. Agora, só para finalizar o uso da internet, é que às vezes as mensagens não têm profundidade. Jogar um versículo é muito bom, você ler um versículo, mas ele tem contexto, ele tem os requisitos para aquilo acontecer. É como pegar uma caixinha de promessa, você pega uma promessa lá, que é lindo o que vai acontecer na sua vida. Você lê lá que Deus ele vai sarar a sua terra, vai perdoar seus pecados, mas você primeiro precisa chamar pelo nome do Senhor, orar, se humilhar, buscar a face do Senhor, para que isso aconteça. Quando você só coloca as coisas boas, parece que Deus é o banco central, que tem tudo que você precisa. Mas existem alguns requisitos que você tem que fazer. Você tem que respeitar a Deus, você tem que temer a Deus. E se eu não faço isso, se eu também não tenho essa profundidade numa publicação minha, eu estou simplesmente batendo cartão. Bauman fala isso. Bauman é um filósofo polonês e ele descreveu da seguinte forma: se eu não publico nas redes, eu estou morto. Ou seja, se eu simplesmente passar uma semana, vida, né? Se eu ficar uma semana social, sem publicar, eu não existo. Então assim, mas eu sou cristão, eu tenho que publicar, eu vou publicar, e publico uma coisa às vezes sem profundidade. Que não tem nada a ver, vive, né? Não pensa, simplesmente estou publicando porque eu preciso publicar. E não é bem assim. Para eu ter uma existência digital, né? Aí talvez não aconteça o que o Leonardo está falando, de medir essa consequência do evangelismo. Aí você não tem que medir. É verdade. Porque você nem plantou. É verdade. Você jogou uma coisa ao vento. Agora, pegando um gancho do pastor, bem rapidamente, falamos aqui que se Jesus utilizaria a internet para evangelizar, ele usou a tecnologia que ele tinha à disposição naquela época. Além da forma das parábolas, a mensagem dele por meio de parábolas, o que ele utilizava para propagar a voz dele? Ele subia ao monte, ele utilizava a questão acústica. Super engenheiro de som, né? Exatamente. Olha aí. Exatamente. Então ele utilizava dessa inteligência, esse conhecimento total, né? E para finalizar, sobre a questão de ser vazio ou não, e ter a coerência na sua mensagem, o nosso líder aqui, missionário, ele preza muito pela alegria na pregação dele. Ele, logicamente, enfatiza todo esse compromisso, a fé com obras, para que você realmente possa seguir adiante e tenha as bênçãos de Deus na sua vida, mas ele tá ali sempre fazendo algo jovial, independente. Ele sempre fala de 8 a 80, não importa, e sempre mantendo essa identidade, tanto na pregação dele, em qualquer culto, quanto nas redes sociais, que reflete a vida real do missionário. Já que o Anderson falou sobre a superficialidade da internet, eu lembro aqui de um teórico chamado Humberto Eco, que ele disse que a internet é o esgoto do mundo. E eu tô com ele. Porque, como eu disse logo no primeiro bloco, os bestas estão à solta e estão na internet, descobriram que pode usar a internet. Ô Samuel, eu quero te perguntar o seguinte: na sua concepção, se Jesus hoje estivesse do seu lado, ele participaria do seu canal? Ele contaria piada junto com você?
Olha, não sei se ele contaria piadas, mas eu acredito o seguinte, Jesus, quando ele veio, ele nos ensinou muita coisa. Tudo que ele revolucionou, fez, né? Ele ensinava de maneira perfeita. Eu não sei se ele teria redes sociais ou se ele estaria comigo, mas se ele estivesse, ele ia fazer da maneira perfeita. Que talvez nem eu faça. Eu não vou falar que eu faço de maneira perfeita, mas se ele tivesse, ele faria. Ele saberia como fazer de uma maneira sem escandalizar os cristãos de verdade, né? Porque os fariseus e os escribas sempre vão se escandalizar. Não interessa o que você faça ou quão santo você seja como Jesus foi. Eles sempre vão se escandalizar. E eles estavam falando da maneira na qual Jesus utilizava das coisas para evangelizar. Eu acho que Jesus ele tinha um método de divulgação muito inteligente. Ele curava uma pessoa e falava, não fala para ninguém que fui eu. Você quer que uma pessoa espalhe uma coisa? É você falar para ela, não conta para ninguém. O fofoqueiro então, né? Não conta para ninguém que eu te curei. Pronto. Contava para todo mundo. Acabou. É um método lindo de se fazer, que muitas pessoas o conheceram e ele era cercado por multidões porque muitas pessoas ouviam falar das outras. Isso faz todo sentido. Então, Jesus, se ele tivesse um canal no YouTube, eu acho que ele nos ensinaria da maneira correta de se fazer. Talvez ele vai falar no final assim, não se inscreva, não curta. Tipo isso. Não veja. Então, olha, esse vídeo é muito forte. Não veja, tem criança, não. Se você começa a fazer essas coisas, vai dando uma ansiedade. O que o ser humano, por natureza, ele é curioso. Né? Sim. Ele é curioso por natureza. Se diz, não faça, ele quer fazer. Verdade. Não veja, ele quer ver. Não diga, ele quer falar. Uma vez eu caí nessa cena. Eu tava vendo um programa de televisão e aí tava piscando do nada um programa numa TV aberta e não tinha arte nenhuma o programa e tal. Não sei porque que eu parei para assistir e ficou piscando um site do lado do apresentador ali direto. E aí eu falei assim, gente, que é isso, cara? O que esse site tá falando? Eu peguei o computador, fui, acessei o site, uma tela toda escura. E a voz falando, se você acessou é porque você estava assistindo ao programa tal, e você viu esse endereço quadro, e tal, e você está pronto para ver o que vai vir pela frente. Eu falei assim, cara, eu fiquei 6 minutos esperando o que tinha para acontecer. Da sua vida. E aí eu saí... Caí, feito um bobão. Mas sabe por que eu fiz essa pergunta? Se Jesus, ele utilizaria essas ferramentas tecnológicas, digital e tal? Porque é o seguinte, vamos lá, eu vou na de vocês. Jesus usaria as redes sociais, beleza, tamo junto. Mas será que Jesus usaria no sentido do estrelato? Porque a gente pode observar que o cara quer chamar mais atenção para si, isso eu estou falando para os cristãos, tá? Porque o tema é evangelização das redes sociais. Então, eu estou fazendo recorte, estou falando só para os cristãos. Então, se o camarada utiliza a rede social e diz que quer falar da obra de Deus, do reino de Deus, de Jesus, o foco não tem que ser ele. Sim. Mas, ao que parece... O foco o cara quer trazer para si. O estrelato, eu tô aqui. Não seria isso também? Eu acho que o início de todo mundo que começa na internet como, por exemplo, vou falar sobre os cristãos, né? O objetivo da pessoa que cria um canal no YouTube cristão é pregar a palavra que ele cresça e eu diminua. Mas eu creio que Jesus, se ele tivesse um canal, ele faria dessa maneira, que ele cresça e eu diminua. E ele seria tentado, como qualquer um, a querer sempre sobressair ao Pai. Me segue aí no Instagram, tal, vou mostrar vou fazer uma live para vocês mais tarde. Não vou pregar não, tá? Só ele seria tentado, claro que ele seria. Dá um joinha. Dá um joinha e tal. Compartilhe. Compartilhe. Eu acho que ele seria tentado da mesma maneira que todos são, porque isso acontece. A pessoa tem até uma boa intenção ao iniciar, mas aí, de fato, muitas vezes não dá certo. O canal cristão, para funcionar, tem que ter muita perseverança e tem que ser uma coisa muito inovadora. Se for algo que já é visto por aí, não vai dar certo. Aí a pessoa ela vê que não funciona a pregação da palavra, aí ela começa a trazer para outros lados. Já vi vários canais que começaram pregando, davam 500 visualizações no máximo ali, em um mês, para dar 500 visualizações é muito pouco. Para um canal, por exemplo, com 1.500 inscritos, é pouco, né? A pessoa se sente mal, ela fica, poxa, só isso? Eu tenho 1.500 inscritos, tem 500 visualizações só, onde é que estão as 1.000 pessoas que está faltando assistir? Aí já vi várias pessoas que começaram assim e depois criaram um novo conteúdo sobre o fofoca gospel.
Tem um canal de um conhecido meu que fez isso. Ele contava sobre o porquê que o cantor os bastidores, né? Por que o cantor A se separou do cantor B? Ok, gosto. Isso aí, tipo isso. E isso trouxe visualização para ele. Trouxe o estrelato pessoal, mas a palavra de Deus foi esquecida. Nesse caso. É nesse sentido que eu fiz a pergunta. Agora, o Leonardo, falando aqui sobre as redes sociais do missionário R.R. Soares, também do Show da Fé e tal, do Fala Amigo, a questão é notório que o público que acompanha o missionário R.R. Soares há décadas é um público, digamos assim, mais adulto, terceira idade. Como concatenar essa questão da digitalização, essa questão da rede social com esse público que, querendo ou não, claro, está começando a se adaptar obrigatoriamente, ou porque quer, ou é porque é obrigado, porque o mundo hoje é a internet. Mas esse público que ainda está distante, não é a massa, como fazer isso aí? Como que administra isso aí? Tudo bem, eu entendo, tá aqui, acabei de ler muitas páginas, várias páginas, tanto aqui no Brasil como fora do país e outros países, 192 países e tal. Então, mas como administrar isso? Como fazer essa aproximação? Você lembrou bem, é uma adaptação natural, uma evolução do mundo, da sociedade para o uso dos meios digitais. Isso é bastante natural e grande parte, a essência do nosso público, como você bem lembrou, é sim da terceira idade, mesmo utilizando meios digitais, redes sociais, para obter a palavra de Deus, né? Isso é muito interessante porque, logicamente, existe uma dificuldade, as pessoas mais idosas, elas aos pouquinhos vão se acostumando com essas ferramentas novas, mas a aceitação é incrível e essa interatividade também é em tempo real. É uma resposta muito eficaz e muito rápida que a gente vê a cada produção da gente, como falamos, né, do Fala Amigo, tanto da tarde quanto na parte da noite, e nós exibimos isso. As pessoas mandam vídeos, as pessoas escrevem seus textos e da maneira delas, vídeos simples dentro de casa mostram sobre aquela transformação que Jesus fez na vida delas, entendeu? Então é um processo muito natural e que, sem deixar de lado também a juventude, a gente quer também atingir a juventude, mas essencialmente pela tradição, por serem quase 50 anos de ministério do missionário R.R. Soares, você vem acompanhando, aquela geração vem acompanhando e vem deixando esse legado aí. Eu espero que hoje, o que é Facebook, Twitter, Instagram, etc., surjam novas ferramentas e esse público vai se renovando cada vez mais e que o missionário seja impulsionado por Deus a ficar aí muitos e muitos anos pregando. Intervalo, a gente volta já já. Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. Muito bem, voltamos com a última parte do nosso Papo Afiado aqui na Rádio Relógio. Deixa eu agradecer a participação, final telefone 9999. Não postou o nome aqui, por gentileza, pra gente identificar aqui, mas de qualquer forma, obrigado aí pela sua participação. Tá aqui a Denise Araújo do bairro do Meier. Muito obrigado, Denise, mandou um alô aqui pra galera. Conceição Gouveia da Freguesia. Boa tarde, Flávio Sena, equipe ouvintes e a galera aí do Papo Afiado, valeu, muito obrigado, tá? O Conceição Gouveia da Freguesia. Bom, vamos aqui para a última parte do nosso Papo Afiado temático, falando sobre evangelização das redes sociais. Bom, eu quero dizer o seguinte para os senhores, no bloco anterior eu perguntei se na concepção de vocês Jesus usaria as redes sociais para evangelizar. Eu digo que a ferramenta que Jesus mais usaria era o Twitter. Sabe por quê? Porque quando a gente vai na Bíblia e vai analisar a resposta que Jesus sempre, eu disse sempre, dava para os fariseus e os saduceus, era de forma objetiva. Posso dizer que era 140 caracteres. Então sempre a resposta de Jesus, quando ia responder os fariseus, pode observar, em nenhum momento ele dá uma resposta alongada. É só bate pronto, é só Twitter. Era várias tuitadas de Jesus. Bom, eu quero saber de você também o seguinte, ô Leonardo. Como é que é a vida do missionário com relação às redes sociais, hein? Pessoalmente. Porque é a curiosidade do ouvinte.
Você falando aqui de várias redes sociais, é falado no Fala Amigo, a pessoa ouve aqui no rádio, ouve lá, vê também pela TV, a transmissão, o missionário fala das redes sociais e tal, mas tem a curiosidade. Então, eu como mediador, eu me coloco na condição de povo. E o povo quer saber, o missionário está falando, mas será mesmo que ele fica lá no WhatsApp? Será que ele fica mesmo no Twitter? Será que ele faz a live e tal? Diz aí pra gente. Bom, a gente tem alguns momentos diferentes, Senna. A gente estava conversando em off aqui sobre a funcionalidade do Periscope, por exemplo. O Periscope, quando foi lançado, e a gente citou que o missionário foi um dos líderes, né, em termos de audiência, de seguidores, em 2015 e 2016, ele estava muito empolgado com o Periscope. E parecia realmente um jovem uma criança com um brinquedo novo. Exatamente. E foi muito legal isso, porque ele pôde mostrar o lado pessoal dele. Ele se exercitava, né? Ele acordava pela manhã já com a mensagem, compartilhava aquilo com as pessoas da casa dele mesmo, antes até de chegar aqui no escritório para ele trabalhar. Depois ele chegava muitas vezes antes do Fala Amigo, nos primórdios do Fala Amigo, né? Ele fazia uma pregação, uma reflexão antes do Fala Amigo e ficava ali com as pessoas fazendo aquela live. A coisa foi evoluindo, mostrando detalhes das viagens dele nas campanhas de fé pelo mundo, Brasil e mundo. Isso é muito interessante, essa interação, essa proximidade com as pessoas. Logicamente, com o passar do tempo, os compromissos, etc., a gente foi entendendo melhor essa ferramenta, e hoje o Periscope, ela serve de apoio para mostrar tanto os programas Shows da Fé que estão sendo gravados lá em São Paulo, transmitindo aqui também os cultos pelo Brasil, no mundo também, e o programa Fala Amigo, tanto o programa Fala Amigo na parte da tarde, apresentado hoje pelo pastor Rogério Postigo, líder estadual aqui do Rio de Janeiro, e também na noite, feito pelo próprio missionário. Então a gente foi dando um novo caráter para isso. Ele, de certa forma, é reservado nessas redes sociais. Ele gosta de sempre colocar adiante a palavra de Deus. Ele sempre fala isso, né? Não tem que falar da vida pessoal dele, que a rede social muitos utilizam para uma exacerbação da vida particular, e ele não usa isso. Então, em relação à palavra de Deus, ele está sempre colocando um material diferenciado a cada dia, e você pode consultar, com certeza, basta buscar a rede social que você utiliza aí. Bom, tem a participação aqui da Tatiane Matias. Ela disse o seguinte: olha, já fui tocado pelo Senhor em uma mensagem pelas redes sociais. E diz mais, olha, Deus me deu a resposta e a cura. É a resposta aqui, a participação da Tatiane Matias. Muito obrigado pela participação, Tatiane. Mas a minha pergunta, eu vou fazer a última pergunta, estamos chegando aqui ao final do nosso Papo Afiado, até porque o Anderson parece que tem que sair um pouco mais cedo, porque ele tem negócios a tratar, um homem de empresários, negócios. É uma aula que eu não posso faltar. Pois é. Quem dera, esse moço de negócios. Pois é. Ele vai pegar o jatinho dele, vai para os países ali da Europa e tal, fechar negócios, é assim. Bom, a minha pergunta, a minha última, é em cima de um pensamento. Durante muito tempo, os dias de domingo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, os dias de domingo eram inundados pelo bando de crentaiada fazendo ar livre, evangelização, entregando folheto e tal. Sempre foi, principalmente aqui no Rio de Janeiro, sempre foi assim. Eu mesmo participei de muitos ar livres aos domingos, sempre no mesmo horário, 3 horas da tarde, depois evangelização, entregar folheto e tal. Eu tenho percebido que isso tem diminuído. Mas a minha pergunta em cima desse pensamento é o seguinte: evangelização pela internet funciona tanto quanto corpo a corpo? Porque até o político entende isso. Na época de campanha, corrida eleitoral, todos eles saem nas ruas aí, bairro que o cara nunca sonhou em pisar, que o cara nem pisa. Aí o cara chega lá do nada, aparece nos rincões da cidade, tá me entendendo? Lá dentro das matas da cidade, o cara vai lá, tá, joga bola com a criancinha remelenta, pega a criança, abraça, beija e tal. É o chamado corpo a corpo, sabe como é que é? Diz que tá brincando de vôlei, mas essa é a questão do corpo a corpo, essa aproximação. Esse evangelismo pela internet, ele pode passar essa aproximação, embora virtual, a tal ponto de converter o cara? Eu acredito que cada uma tem a sua importância.
essa ponta de lança, essa fagulha inicial, pode ser a rede social, mas o contato pessoal é primordial. Eu acho que é um primeiro chamariz. Você tocou aquele coração ali que estava duro, que estava fechado para a palavra de Deus, e a partir do momento que a rede social serve como um veículo, como uma ferramenta, como um meio, exatamente, para tocar essa pessoa, aí sim eu acho que tudo se faz, a obra se completa e é um caminho a ser traçado. Eu acho, Sena, que é uma outra ferramenta. Se você for fazer um evangelismo numa área que tem muitos prédios, você quase não vai ver pessoas na rua. Você precisa alcançar essas pessoas, né? Num prédio com 20 andares, 10 apartamentos em cada andar, você não consegue entrar lá para falar de Cristo. E aí se usa TV, se usa rádio e se usa a internet. Se você quer alcançar um público mais velho, um público mais adulto, você vai ter uma estratégia. Se você quer alcançar um público mais jovem, esse público está na internet. Não tem como a gente generalizar, mas a quase totalidade dessa juventude tem alguma rede social. E eu preciso chegar até eles para falar com eles. Se eu não uso a internet, eu vou ter um grupo, uma parcela, que não vai ter acesso à informação, não vai ter acesso à palavra de Deus. Eu preciso, você fez uma pergunta muito boa, que por que a gente ainda não consegue fazer isso, consegue dar tanto resultado com a internet para evangelizar? Porque a gente acha que colocando um versículo ou falando qualquer coisa vai dar efeito, e não vai. Se você sair para evangelizar de qualquer jeito, as pessoas não vão te dar atenção. Se você paga um horário na televisão e começa a falar besteira, as pessoas não vão te dar atenção. Se você na internet não pensar no que você está escrevendo, na foto que você está publicando, no vídeo, na live que você vai fazer, as pessoas também não vão te dar atenção. Pelo contrário, aquilo vai fazer um desserviço para você. Porque as pessoas já vão atrelar, não, do cristão é sempre isso, é sempre ruim, é sempre um moralista, é sempre um cara que está dizendo que está tudo errado. Se eu fizer isso, além de eu impedir com que as pessoas me assistam ou vejam a minha publicação, eu vou impedir com que qualquer pessoa assista às outras publicações, que às vezes são bem pensadas. Eu observo as publicações do missionário R.R. Soares na fanpage e nas redes sociais, tem umas fotos com umas frases, que essas frases, elas representam um trecho da mensagem dele. E são frases muito bem escritas, muito bem tiradas da mensagem para colocar ali. Exatamente. É uma tuitada, como a gente falou de Cristo respondendo fariseus e saduceus. Agora, se eu não tiver isso pensado, vai ser a mesma coisa de uma campanha antidrogas que existe na mídia. Que você vê um monte de campanha, um monte de comercial, propagandas, banners e nada funciona. Por quê? Porque trata o público como uma coisa só. Não, eu falando, todo mundo vai ouvir, todo mundo vai entender. Não, as pessoas são diferentes. São nichos da sociedade diferentes. E se eu estou na internet, eu não posso falar da mesma forma que eu falo na televisão ou que eu falo na igreja. Eu tenho que falar naquela linguagem, exatamente. Eu preciso me adequar àquele veículo. O meio é uma forma da mensagem chegar e eu preciso me adequar a esse meio. Eu não posso falar frases soltas e com pausas muito grandes na rádio, porque imagina você falando uma frase, uma notícia muito longa e que você dá pausas muito, muito compridas. Aí você vai falar que a pessoa sofreu um acidente e aí a pessoa saiu de casa e fala assim, sofreu um acidente e morreu. Mas a pessoa não morreu. De repente você vai falar, sofreu um acidente, mas não sofreu um arranhão. A sua pausa foi um grande risco, foi um grande problema. Esse é um perigo da rádio. Na internet, tem outros, que você publica fotos, primeiro, que não são suas, que você acaba usando os direitos de outra pessoa, você escreve um português errado, você faz um texto longo. Se você for ver, entrar nos sites de notícia, as notícias são muito curtas. As pessoas não têm mais tempo para ler tanto, principalmente na internet. Tempo nem paciência. Então, exatamente. Se você não utilizar o meio, que é o Facebook, enfim, a rede social que for, com as ferramentas que ele realmente propõe e da maneira que ele tem que ser,
você só está gastando seu tempo. Aí a gente vai para Isaías, que diz que gasta o seu dinheiro naquilo que não é bom. Você faz e não tem resultado nenhum. Chegamos ao final do nosso Papo Afiado. Muito obrigado pela presença, Samuel Rodrigues. Ele é apresentador do CJC e youtuber do canal Cristão Comédia. Muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Se quiserem me seguir nas redes sociais, Instagram é @Cristão Comédia, YouTube também Cristão Comédia, tá bom? Quero agradecer também aqui a presença, o Leonardo Souza, redator de comunicação do portal On Grace. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos que nos acompanharam. Acessem ongrace.com, facebook.com/missionário R.R. Soares e youtube.com/missionário Soares, entre outras redes sociais. Quero agradecer Anderson Nascimento, jornalista e apresentador do Nossa Night. Obrigado, Senna. Obrigado a todos os ouvintes. Valeu, Léo. Valeu, Samuca. Foi muito bom estar aqui com vocês falando sobre esse assunto. E assim fechamos mais um. Você ouviu pela Rádio Relógio Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde.